No ano passado, circulou uma notícia sobre um jovem que entrou na jaula de uma leoa e acabou sofrendo uma tragédia. Quando saiu a notícia, um monte de gente começou a xingar o menino, chamando ele de idiota, falando que ele fez isso para se exibir, dizendo que ele mereceu, porque tinha várias passagens pela polícia, que ele procurou por isso, entrando na jaula por conta própria, e um monte de coisas desse tipo. Só que esse pessoal não parou nem um segundo para entender a história dele. O menino tinha 19 anos e sofria de problemas mentais sérios. Foi abandonado quando era criança e nunca teve ninguém para ensinar o certo ou o errado. Ele cresceu pulando de abrigo em abrigo ou morando na rua, num ambiente cercado de gente maldosa que se aproveitava da doença dele para incentivar ele a fazer coisas erradas, tipo como roubar motos. E tanto é que ele não entendia direito o que estava fazendo, que ele ia lá e devolvia as motos na delegacia, logo em seguida, e acabou preso várias vezes por surtos psicóticos. O sonho dele era ser domador de leões, e por causa da doença, esse sonho virou uma obsessão, e foi isso que levou ele a entrar na jaula da leoa. É óbvio que o rapaz não sabia muito bem o que estava fazendo. Tá na cara que alguém que entra por vontade própria numa jaula de leões ou rouba uma moto só para devolver logo depois na delegacia não está muito bem da cabeça. Mas, mesmo isso sendo tão claro, muita gente não enxergou dessa forma. O pior é que teve gente que continuou culpando o jovem, mesmo sabendo de toda a história dele. Só que é fácil julgar os outros sentado no sofá. Mas imagina se você tivesse nascido com uma doença hereditária que te tira a capacidade de entender as coisas direito. Imagina ser abandonado ainda criança, crescer sem rumo, cercado por más influências, sem ter um teto e sem nenhum adulto para te orientar sobre o que é certo ou errado. Será que você pode garantir que no lugar dele você não teria cometido os mesmos erros que ele cometeu? Eu duvido muito. Ninguém pode me garantir que você seria uma pessoa diferente do que ele foi. Mas o povo prefere se sentir superior, prefere se colocar num pedestal de pessoa correta e cuspir ódio em quem já foi chutado pela vida desde que nasceu. Muita gente julga os outros como se a vida tivesse sido igual para todo mundo. A gente só teve a sorte de não nascer na pele dele. Mas o que me chamou a atenção e me fez gravar este vídeo não foi nem a maldade em si, mas essa obsessão que o povo tem de medir tudo pelo merecimento. Se o pessoal acha que alguém fez algo errado, já conclui automaticamente que a pessoa precisa sofrer por isso. Parece que o povo tem um tipo de tara, um tipo de prazer doentio em ver os outros pagando pelos próprios erros. É sempre aquela vontade de achar um culpado para tudo e querer que as coisas sejam pagas na mesma moeda. É sempre uma necessidade de achar maldade nos outros, mas nunca em si mesmo. O pessoal não consegue ver uma tragédia sem tentar culpar a própria vítima. O povo acha que está defendendo a justiça e se acha super correto fazendo isso, mas na verdade só está propagando o ódio. E muitas vezes, essas pessoas acabam fazendo muito mais estrago do que a pessoa que eles estão julgando. Essa mania cega tanto que ninguém tenta se colocar no lugar do outro ou tenta entender a história real. Só saem condenando os outros pela primeira coisa que ouviram ou pelo primeiro pensamento que vem à cabeça. É por isso que o pessoal comete tanta injustiça, como fizeram com esse pobre jovem. Essa mania é uma coisa doentia que se espalha em nome da justiça. As pessoas são super vingativas, a sociedade está doente. E tem um monte de gente que acredita em Deus com essa mania de achar que, para defender a justiça de Deus, eles têm que sair por aí atacando e condenando todo mundo. Teve gente que chegou ao cúmulo de agradecer a Deus pela tragédia que aconteceu com o menino. Isso é um absurdo, gente. Deus abomina esse tipo de coisa. Deus ensina o contrário de tudo isso. Deus ensina a misericórdia, não esse olho por olho doentio que o povo espalha na internet. Isso é sério demais, gente. Sem compaixão, é impossível agradar a Deus. Porque o que Ele mais valoriza, acima de qualquer regra, é que a gente ame os outros como a gente ama a si mesmo. Se esse amor não existe dentro da gente, a gente acaba fechando a porta para Deus e deixando Ele do lado de fora da nossa vida. Onde não tem compaixão, Deus nunca vai estar presente. Isso é sério demais. Você pode orar 24 horas por dia. Você pode se sacrificar, espernear ou fazer o que for. Enquanto não tiver compaixão dentro de você, não adianta de nada.
você nunca vai encontrar Deus. Deus ensina que a gente deve amar os outros como a gente ama a si mesmo, todo mundo, inclusive o nosso pior inimigo. Ele ensina a gente tolerar e fazer o bem até para quem faz mal para nós. Ele ensina a gente a se colocar no lugar dos outros, mesmo que seja a pior pessoa. Porque quando a gente tenta entender a história de alguém, a raiva vira compaixão. Deus ama todo mundo, até quem a gente acha que não vale nada. Preste muita atenção, porque é muito sério o que eu vou falar agora. Assim como Deus perdoa todos os nossos erros, nada é mais justo para Ele do que a gente perdoar os erros dos outros também. No fim dessa vida, só vai ser perdoado quem tentou perdoar os outros também. Essa é a verdadeira justiça de Deus, a misericórdia. Se Deus perdoa a gente, como é que a gente acha justo não perdoar os outros? Isso não é justiça. Se fosse por merecimento, ninguém seria perdoado. Na verdade, ninguém nem estaria mais aqui. A gente só recebe o perdão de Deus porque Ele nos ama, não porque a gente merece. Então, quando a gente se recusa a ter compaixão, está esquecendo da mesma compaixão que recebe de Deus todos os dias. Claro que isso não significa passar a mão na cabeça de quem faz coisa errada. Se alguém, diferente do caso do menino, sabe muito bem o que está fazendo e mesmo assim resolve roubar os outros por aí, é óbvio que essa pessoa precisa ser presa para evitar que ela faça mais estrago. Mas a questão é que a gente não precisa torturar essa pessoa por pura vingança ou ficar feliz vendo ela sofrer em uma prisão. Prender alguém serve para evitar que aquela pessoa prejudique os outros, e não para dar o troco. Sentir prazer no sofrimento de alguém, mesmo que seja um ladrão, faz mal à nossa alma. No fim das contas, a justiça deve servir para proteger as pessoas, não para alimentar o nosso ódio. Quem vive medindo se as outras pessoas merecem castigo ou não, mesmo achando que está fazendo o certo, vive de um jeito triste e amargo, e está muito longe de Deus, achando que está perto. Querido amigo, Deus está tentando se conectar com você. Ele te ama demais. Agora mesmo, Ele está tentando mostrar para você que se você olhar para as pessoas com a mesma compaixão que Ele tem por você, é aí que você vai abrir a porta e deixar Ele entrar e encher a sua vida de alegria. E é só isso que Ele quer, a sua felicidade.